Bom dia, feliz sábado a todos, primeiro sábado de 2015, primeiro dia do Senhor, e é bom estarmos aqui. E eu acho que ainda está em tempo de desejarmos um feliz 2015 a todos, afinal estamos bem no comecinho do ano. E neste momento nós vamos dar um presente especial aos nossos amigos que estão nos visitando. Eu sei que aqui membros desta igreja, adventistas de outras igrejas que estão de férias, estão nos visitando, mas nós queremos dar um presente especial àqueles que não são membros de nossa igreja e estão conosco nesta manhã. Por favor, você que está nos visitando, coloque-se em pé. Há um grupo aí com um presente especial para você nesta manhã. Coloque-se em pé e receba com carinho esse presente que a igreja preparou para você. Muito obrigado por sua presença conosco. Desejamos que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe o seu trabalho e que neste ano muitas vitórias você receba das mãos de Deus, em especial que Jesus seja real na sua vida também. Saudação aos nossos amigos que nos acompanham pela internet. Que Deus o abençoe, que 2015 seja também um ano de bênçãos para a sua vida. E nós agradecemos muito a Deus, irmãos, as bênçãos que recebemos no ano passado. Bênçãos e mais bênçãos, e este ano, como disse alguém, este ano promete, Deus fará muito mais. Aliás, deixa eu perguntar um pouquinho aqui, você se recorda do finalzinho do ano de 2013? Alguém lembra aqui as expectativas para 2014? Alguém lembra? Alguém consegue lembrar dos sonhos para 2014? Alguém lembra? As metas que você tinha como desafio, os objetivos que desejava alcançar, alguém lembra disso? Todos lembram? As promessas feitas, casar, alguém prometeu casar em 2014, realizou? Alguém aqui? Ninguém? Lá em cima, concluir um curso, alguém concluiu um curso em 2014, era o sonho, uma mão ali, outra mão, mais algumas. Perder peso, este é um sonho, uma promessa de todo final de ano. E eu estou feliz porque mantive, que terminei em 2013, terminei em 2014, estou conseguindo manter, não sei por quanto tempo, mas consegui manter. Comer menos, fazer mais exercício, algumas promessas, ler mais a Bíblia, orar mais, ser mais missionário, levar pelo menos uma pessoa a Jesus Cristo. Alguém fez essa promessa, ou alguém teve isso como propósito, e alguém conseguiu isso, pela graça de Deus? Muito bem, louvado seja o Senhor. Enfim, irmãos, muitas promessas. Ser mais assíduo aos cultos da igreja, muitas promessas. Não sei quantas delas foram cumpridas, não sei quantas foram alcançadas. Mas eu sei que para nós que cremos na volta de Jesus, a grande expectativa era encontrar o Senhor. A grande expectativa era que Jesus volte em 2014. Mas Jesus Cristo não voltou. Por quê? Por quê? Vamos abrir a Bíblia nesta manhã, mas vamos orar antes. Vamos pedir a bênção de Deus para que Ele nos ajude a entender algumas questões relacionadas à volta do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em João 14. Abra a sua Bíblia, feche seus olhos, nós vamos orar. Querido Pai Celestial, nossa gratidão a Ti, Senhor, pelas bênçãos que temos recebido ao longo de nossa existência. Pela alegria de estarmos reunidos neste primeiro sábado de 2015, neste bom lugar onde o Teu nome é adorado. Nós abrimos a Tua santa palavra nesta manhã e queremos ouvir a Tua voz, queremos que o Espírito Santo fale ao nosso coração,
reavivando em nossa vida a chama da esperança de vermos Jesus voltar em breve. Mas, Senhor, nós pedimos a Tua bênção para nos prepararmos para o encontro com o Senhor. Tua bênção sobre nós, Tua presença conosco, nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Queridos, eu acredito que, se não todos, mas quase todos nós aqui poderíamos de cor recitar este texto bíblico, João 14, de 1 a 3, que fala da promessa de Jesus de retornar. O Senhor deseja retornar. E sabe, irmãos, quando nós falamos sobre a volta de Jesus, para nós que cremos na volta do Senhor e temos isto como a nossa grande esperança, isto tem um significado profundo, especial para todos nós. E talvez você pense, mas por que falar da volta de Jesus no primeiro sábado do ano, logo numa igreja adventista que crê na volta do sábado? Eu vou explicar a você por quê. Há alguns anos, em um concílio pastoral, um pastor nosso mencionou que ao concluir o sermão de um sábado, e ao estar à porta para cumprimentar a igreja, uma senhora, e ele pregou sobre a volta de Jesus, uma senhora o cumprimentou e disse: pastor, muito obrigado porque o senhor falou sobre a grande esperança hoje, porque eu sou membro desta igreja, eu frequento todos os cultos desta igreja, e há mais de um ano não se fala sobre a volta de Jesus nesta igreja. Você consegue pensar uma igreja adventista do sétimo dia em que a volta de Jesus não é mencionada durante um ano inteiro? E eu sei que isso não aconteceu nesta igreja, não foi nesta igreja, graças ao bom Deus por isto. Mas nós não podemos deixar de falar na nossa grande esperança. E para 2015 eu não sei quais são os seus sonhos, mas o meu grande sonho é ver Jesus Cristo voltar. Eu oro por isso, irmãos. Eu vivo por isto e eu trabalho pensando nisto. Quero ver o meu Senhor voltar. Mas Jesus ainda não veio, por quê? Disse alguém que nós estamos nos dedos da estátua de Nabucodonosor, de acordo com Daniel 2,44. De acordo com Apocalipse 3, 14 a 20, nós somos Laodiceia, a sétima e última igreja. De acordo com Apocalipse 8, verso 1, dos 7 selos de Apocalipse, 6 já foram abertos. Só nos resta o 7º e último selo. Estamos na fase final da purificação do santuário celestial. Apocalipse 22, verso 11. Ou seja, estamos no fim, mas o fim ainda não chegou. Jesus ainda não voltou. Por quê? Vamos recorrer à história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, para nós entendermos o porquê. Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8. Êxodo 3, versos 7 e 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Até este ponto.
Deus desejava levar o seu povo à terra prometida dentro de pouco tempo. Em poucos meses isto poderia acontecer. Vamos aos fatos aqui na Bíblia, irmãos. Em Êxodo 19, verso 1, Êxodo 19, verso 1, nos diz que no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. E o povo então acampou ali. E ficou ali durante a construção do tabernáculo do santuário, que foi concluído no primeiro mês do segundo ano, de acordo com Êxodo 40, verso 17. Mais alguns dias, ordenando os sacerdotes, cumprindo alguns requisitos para a organização do povo. Finalmente, a nuvem sobre o povo se ergueu e tomou a direção para onde o povo deveria ir, para onde o povo deveria seguir. 11 dias depois, eles acamparam em Cádiz, no deserto de Parã, que não ficava longe das fronteiras da terra prometida. Assim, o tempo que decorreu desde a saída do Egito até que o povo chegou às fronteiras de Canaã, foi um período de pouco mais de um ano. Mas Israel não entrou na terra da promessa naquela ocasião. Por quê? Por quê? Resposta, no livro Evangelismo, página 696, Ellen White diz: por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Observe, irmãos, incredulidade, murmuração, rebelião. 3 pecados que são mencionados. 3 pecados na vida do povo de Deus. E estes pecados excluíam o povo de Deus de Canaã, impediam a entrada na terra prometida. Incredulidade, falta de confiança, de fé em Deus, na pessoa de Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Eu imagino que você já começou o ano bíblico e dentro de mais alguns dias você vai chegar nessa história, no livro de Êxodo, a partir do livro de Êxodo, e o povo de Israel marchando pelo deserto, reclamando de que não havia tantos sepulcros no Egito, e por isso Moisés os estava conduzindo por aquele deserto, e ali eles estavam diante do Mar Vermelho, e Deus abre o mar. E o povo reclama de alimento, e Deus dá o maná, e Deus dá codornizes, e eles reclamam de água, e Deus faz sair água da rocha, e eles reclamam, incrédulos quanto às promessas e murmurando, sem contar a rebelião. Vocês lembram de Datã, Coré e Abirão? Homens dentro do povo de Deus que se rebelaram contra os líderes instituídos pelo próprio Deus. Incredulidade, murmuração, rebelião. Pecados que excluíam Israel da terra de Canaã. Assim, a falta de fé de Israel, quando se achava diante de Canaã, fez com que uma geração inteira deixasse de entrar no descanso da terra da promessa. Mas aqueles 40 anos do deserto surtiram efeito. Israel estava longe de ser perfeito, mas Deus lhe ensinara algumas das lições que precisava aprender antes que pudesse entrar na terra de Canaã. Ao contrário de seus pais, 38 anos antes disso, o povo estava agora disposto a obedecer a Deus, ao aproximar-se novamente da fronteira da terra prometida. Haviam sido libertos da escravidão egípcia e se transformaram numa nação especial que aceitava o Deus do céu como seu dirigente. Agora eles podiam entrar. Era como se Deus estivesse dizendo: meus filhos, agora sim, vocês já não são mais escravos dos pecados da incredulidade, da murmuração e nem da rebelião. Agora sim, filhos, vocês aprenderam a confiar em mim. Vocês têm a mim como dirigente, o líder de vocês. Vinde
ao lar. Vinde ao lar. Queridos irmãos, assim como Israel, marchando no deserto, rumo à terra prometida, nós estamos vagueando neste mundo rumo ao lar celestial. O que se dará por ocasião da volta de Jesus? Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, verso 20, ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É para lá que nós vamos, irmãos, quando Jesus voltar. A promessa inclui preparar moradas e finalmente vir para buscar o seu povo. Israel levou 40 anos, e nós, quanto tempo ainda ficaremos neste mundo vagueando? Não sabemos, mas algumas lições nós podemos aprender, para nós não cometermos os mesmos erros que Israel cometeu. Afinal, Romanos 15, verso 4 nos diz que tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito. A volta de Jesus é mencionada na Bíblia cerca de 2.500 vezes. É uma das mais belas profecias. E de acordo com Tito, capítulo 2, verso 13, se constitui na bendita esperança do cristão. Os anjos que assistiram Jesus, no momento em que ele subia aos céus, garantiram à sua igreja: esse Jesus, Atos 1, verso 11, esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Os anjos garantiram: Jesus vai voltar. Essa foi a promessa que motivou a igreja apostólica, a igreja primitiva, no cumprimento da missão evangelística, e que levou sucessivas gerações de missionários adventistas a deixarem o conforto de sua pátria, o conforto do lar, a levarem a tocha do evangelho a outras regiões deste mundo, aos lugares mais longínquos da terra. Por longos anos, irmãos, o povo de Deus tem pregado sobre a volta de Jesus. O povo tem sonhado com a volta de Jesus, tem esperado Jesus voltar. Os sinais apontam para o seu retorno, estão se cumprindo diante de nós. As profecias bíblicas se cumprem, mas Cristo ainda não voltou. Por quê? Ellen White aponta pelo menos 2 momentos em que o Senhor poderia ter retornado, mas não fez, porque o povo, assim como Israel, não estava preparado. Ela indica que a volta de Jesus deveria se dar depois de 1798, após se cumprir o período profético dos 1260 dias ou anos, mencionados em Daniel e Apocalipse. A partir daí, teve início o tempo do fim. Quais foram esses 2 momentos? O primeiro momento foi logo após 1844, ano em que iniciou o juízo investigativo, ao se cumprir a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. O cenário estava preparado, os sinais do tempo do fim já se haviam cumprido. Vamos lembrar o terremoto de Lisboa em que ano? 1755. O escurecimento do sol, sinais na lua, em que ano? 1780. E a queda das estrelas? 1833. Leis dominicais nos Estados Unidos. Havia uma expectativa mundial em relação ao fim do mundo. Parecia que algo extraordinário iria acontecer. Parecia que a profecia bíblica iria se cumprir. Mas Jesus não voltou. Por quê? Escrevendo sobre isto, a serva de Deus nos diz: houvessem os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, sustido firme sua fé e seguido avante unidos, segundo a providência de Deus lhes abriu o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo proclamando-a ao mundo,
haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente com os esforços deles, e a obra haveria sido concluída. Cristo teria vindo antes para receber seu povo, para dar-lhe o galardão. Por isso a esperança não se concretizou naquela época, porque o povo do advento deixou de cumprir as expectativas divinas. Um outro momento foi na década de 1880. O cenário também estava se preparando. Naquela época, a igreja já havia pregado por cerca de 40 anos as 3 mensagens angélicas, com ênfase nas doutrinas distintivas. O cenário global assumia novamente uma configuração escatológica. Leis dominicais afloravam outra vez no contexto político-religioso norte-americano. O movimento missionário adventista se expandia, com um número crescente de dedicados obreiros servindo em campos missionários. Ellen White havia servido por 2 anos na Europa, de 1885 a 1887. E ela escreveu: o tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. Mas a despeito dos esforços missionários daquela época e do alto clamor do terceiro anjo ter começado, Cristo não voltou. Por quê? Ela então escreveu, eu vou mencionar o texto que havia lido acerca de Israel, o início. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do moderno Israel na Canaã celestial. Quais são os pecados, irmãos? Podemos mencionar esses 3? Quais são os pecados? Incredulidade. Qual é o segundo? Murmuração. Qual é o terceiro? Rebelião. Os mesmos pecados acontecem na vida do povo de Deus hoje. Podemos entender porque não estamos na terra da promessa ainda. Irmãos, quem espera quem? Nós esperamos Jesus ou é Jesus quem está nos esperando? Quem espera quem? Em nenhum dos casos, tanto de Israel como do povo de Deus, há alguns anos, na igreja remanescente, houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, falta de fé, de confiança em Deus, no cumprimento de suas promessas. O mundanismo, observe, irmãos, mundanismo na vida do povo de Deus, a falta de consagração e a contenda entre o povo de Deus, que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Incredulidade, mundanismo, falta de consagração, contenda entre aqueles que professam o nome de Deus. E ela acrescenta, talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo por causa de insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Pessoas que professam o nome de Deus, mas não se submetem a Deus. Para alguns parece que Deus é como uma fada com uma varinha que atende aos desejos, como um gênio da lâmpada que atende aos desejos do seu amo. Para alguns que professam o nome de Deus, Deus não é o Senhor da vida. Deus não tem sido o Senhor da vida. Por causa da insubordinação, poderemos ficar muito mais tempo. Irmãos, nós aguardamos Jesus voltar,
mas a nossa vida é que diz se nós estamos aguardando o Senhor. A maneira como nós nos relacionamos com Deus, com Sua palavra, com os nossos semelhantes, se cumprimos a missão ou não, tudo isso vai dizer se nós realmente aguardamos o Senhor, se esse é o grande desejo do nosso coração. Mas um fato é certo, o Senhor nos aguarda, Ele está esperando por nós. Agora, como é que nós podemos nos preparar para a volta de Jesus? Como é que a gente se prepara para a volta de Jesus? Porque temos falado sobre a volta de Jesus, temos ensinado, temos pregado, dizemos que esta é a nossa grande esperança, e creio que esta realmente é a nossa grande esperança, mas nós precisamos nos preparar. Vamos recordar, vamos lembrar que a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram por um tempo Israel da terra da promessa. Os mesmos pecados se repetem hoje, e nós precisamos nos preparar, porque Israel acabou se preparando e entrando na terra. E o Senhor espera voltar muito em breve para levar seu povo ao lar celestial. Convido você a ler Mateus capítulo 24. Mateus 24, versos 42, do 42 ao 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus não está marcando dia, não está marcando hora, não nos autoriza a fazer isto. Aqui Ele nos garante que a sua vinda é certa. E nós precisamos fazer duas coisas: vigiar, e precisamos ficar apercebidos ou preparados, atentos. E através das próximas parábolas, Jesus nos ensina como fazer isto. A primeira parábola é a parábola do bom servo e do mau servo, dos versos 45 a 51. Nós não vamos ler todo o texto, porque vamos mencionar as 4 parábolas aqui. Mas o servo mau é aquele que diz no seu coração: o meu Senhor tarde virá. E passa a viver de forma desregrada, relacionando-se mal com os outros, sendo glutão, beberrão e mundano. O meu Senhor tarde virá. Eu posso fazer algumas coisas ainda, enquanto o Senhor não volta, porque eu creio que Ele vai voltar daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, ou talvez não volte na minha geração. Eu posso aproveitar as coisas desta vida. Eu lembro de uma vez visitando uma família evangélica, e havia uma música, estava tocando uma música, era um rock, com uma letra evangélica, uma letra cristã. E aquela senhora disse assim: esta é a boa música que agrada à carne e ao espírito. Meu Deus, tem misericórdia. E você sabe o que a Bíblia diz a esse respeito. O mau servo diz: meu Senhor tarde virá. E porque não crê na volta do Senhor, passa a viver de forma errada. Observe que a maneira como nós vivemos tem a ver com a maneira como nós enxergamos a volta de Jesus. Tem a ver com a nossa expectativa acerca da volta de Jesus. Se nós tivermos uma visão distorcida, nós vamos ter uma vida distorcida. Se nós desejamos ver Jesus voltar, se temos o senso da presença de Deus na nossa vida, nós vamos viver para a vinda do Senhor. A nossa vida será diferente, será guiada pelo Espírito de Deus. Agora, o bom servo, interessante que no verso 46, falando sobre o bom servo, o Senhor diz: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Observem a expressão fazendo assim. Não é uma espera ociosa, é uma espera com atividade. Ele obedecia ao seu Senhor, mesmo à distância.
Se há uma palavra que posso destacar aqui, que gostaria de destacar, é obediência. Para mim se resume na obediência do servo que sabe que o seu Senhor está para voltar, não sabe quando, se cedo ou se tarde, mas ele permanece fiel, obedecendo ao seu Senhor. Obediência. Na parábola das 10 virgens, o que faz a diferença entre as sábias e as prudentes é a provisão de óleo, que é símbolo do Espírito Santo. Todo aquele que está se preparando para o retorno do Senhor deve viver em comunhão com Ele, e assim ser cheio do Espírito Santo. A propósito, irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta, você não precisa responder para mim, responda para você. Você tem orado diariamente pelo batismo do Espírito Santo na sua vida, na vida da sua família, na vida dos líderes da igreja, na vida do pastor da sua igreja? Você tem orado pelo batismo diário do Espírito Santo na vida da igreja? Às vezes nós gastamos mais tempo na incredulidade, na murmuração, reclamando, criticando, rebelião de alguma maneira, sendo rebeldes de alguma forma, quando deveríamos usar esse tempo para interceder, para suplicar a Deus o derramamento do seu Espírito, o batismo do Espírito Santo, nossa grande necessidade. É o Espírito Santo que nos transforma e nos prepara para o encontro com o Senhor. Se não tivermos comunhão com o Senhor, não desejaremos seu retorno. A comunhão dá poder ao cristão, mediante a ação do Espírito, para viver uma vida segundo a orientação de Deus. E ela acontece por uma vida de comunhão, por uma vida de estudo da palavra e de oração. A propósito, esse é um bom momento para a gente renovar aquilo que a gente sempre faz no finalzinho do ano, né? Próximo ano agora eu vou fazer o ano bíblico. E alguns são doutores em Gênesis, mestres em Êxodo, bacharéis em Levítico, analfabetos no restante da Bíblia. Irmãos queridos, estudo da palavra de Deus tem que ser diário, é alimentação espiritual, alimento espiritual. Nós precisamos alimentar da palavra de Deus a cada dia. Na parábola dos talentos, do verso 14, capítulo 25, verso 14 ao verso 30, nós encontramos missão. Na primeira parábola, obediência. Na segunda, comunhão. Na parábola dos talentos, missão. Nós temos aqui na parábola dos talentos servos que são ativos e um servo ocioso, inativo. Os que são honrados trabalham para desenvolver suas habilidades e talentos e assim poderem servir melhor ao seu Senhor. O servo que permanece inativo, não desenvolvendo seus talentos, ele é reprovado pelo Senhor, condenado por sua ociosidade. Semelhantemente, na parábola do grande julgamento, os que serviram aos semelhantes e desta forma serviram ao Senhor, foram aprovados. Os que recusaram servir aos semelhantes foram reprovados pelo Senhor. De forma que nós podemos, nestas 4 parábolas, na parábola dos 2 servos, a obediência; na parábola das virgens, a comunhão; na parábola dos talentos, a missão; na parábola do grande julgamento, relacionamento. Jesus não está ensinando aqui salvação pelas obras, irmãos, mas está dizendo que todo aquele que é salvo pela graça dele vai viver uma vida de comunhão e de serviço. Nessas 4 parábolas, o Senhor fala de seu retorno. Observem os versos, capítulo 24, verso 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, é a volta dele. O capítulo 25, verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, é a volta dele. Na parábola dos talentos, o verso 19: depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Voltou o Senhor, a volta de Jesus. E no grande julgamento, no verso 31, bem no início: quando vier o Filho do Homem. 4 parábolas em que Jesus fala de sua vinda e da necessária preparação para o encontro com Ele.
No livro Parábolas de Jesus, página 280, lemos: jamais, jamais poderemos ser salvos na indolência e inatividade. Não há pessoa verdadeiramente convertida que viva vida inútil e ociosa. Vocês sabem que a igreja tem trabalhado com 3 palavras que são importantíssimas e todo membro da igreja deve ter essas palavras na mente. Esse é o nosso estilo de vida, irmãos. Comunhão. Próxima palavra. Próxima palavra. Relacionamento. A primeira palavra qual é, irmãos? Comunhão. A segunda, relacionamento. E a terceira, missão. Nós temos base bíblica para isto. Encontramos isto nas parábolas. Encontramos isto em toda a Bíblia. Comunhão, intimidade diária com Deus. O relacionamento, atividades solidárias. E o cumprimento da missão, cada um testemunhando de Jesus, de acordo com o seu dom, de acordo com as habilidades que Deus lhe deu. Nós temos pregado, queridos, nós temos crescido, mas Jesus ainda não voltou. Por quê? Serviço Cristão, página 253. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa, observem agora que os mesmos pecados mencionados, a incredulidade, a murmuração e a rebelião, observem agora o que está sendo mencionado. Quando tivermos uma consagração completa, de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não cooperar com Deus. Qual é a maior parte da igreja? Quanto é a maior parte da igreja? Quanto é a maior parte da igreja? 50%? Mais um. Observem que é o Senhor quem está nos esperando. Porque quando o caráter do Salvador for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá a reclamar os seus. Queridos, somos nós que estamos aguardando a volta de Jesus, ou é Jesus quem está nos aguardando? Aguardando para que haja reavivamento e reforma, aguardando para que a nossa vida reflita o seu caráter. Devemos aguardar Jesus voltar, mas devemos entender que Ele também nos aguarda, e alguma coisa tem que acontecer na minha vida, para que eu me prepare para o encontro com o Senhor. Comunhão, relacionamento, remissão. Assim como Deus guiou Israel para a terra da promessa, Ele guiará seu povo ao lar celestial. Isso acontecerá quando Cristo voltar, quando Cristo regressar. Os sinais estão se cumprindo, irmãos. As profecias estão se cumprindo, mas Ele ainda não voltou. E se eu perguntar novamente por quê, talvez você diga: pastor, é porque o evangelho ainda não foi pregado em todo mundo. Afinal, Jesus disse: quando este evangelho do reino for pregado em todo mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu queria lembrar você um detalhe. Bom, ano passado, no mês de janeiro, o pastor Antônio Moreira pregou aqui, e ele falou deste texto, ele falou do passivo divino. Não sei quantos lembram deste texto, deste sermão. E ele disse: a responsabilidade da pregação do evangelho, a responsabilidade final é de quem? É de Deus, porque Deus está garantindo que o evangelho será pregado. Se dependesse de você e de mim, sabe quando o evangelho seria pregado em todo mundo? O evangelho será pregado. Esta é a garantia de Deus. E se você dissesse: pastor, é por causa da pregação do evangelho? Em parte sim, mas eu queria lembrar que o mesmo Deus de hoje é o Deus que um dia disse assim: haja luz, que diz a Bíblia, e houve luz.
não por longos processos, mas imediatamente. Esse mesmo Deus é o Deus que hoje pode dizer assim, que o Evangelho seja pregado em todo mundo, e isso acontece em menos de um segundo. Irmãos queridos, você crê que é por causa da pregação do Evangelho? O Senhor quer que o Evangelho seja pregado em todo mundo, e isso Ele pode fazer de forma instantânea. Ele simplesmente conta com você e comigo, porque quando nós testemunhamos, quando nós pregamos, desenvolvemos amor pelos semelhantes e nos preparamos melhor para a sua vinda. Pastor Robert Pearson, ex-presidente mundial da igreja, escrevendo a uma de nossas revistas, a revista Review and Herald, em 1975, ele disse: Deus não está esperando por mais terremotos, mais furor político, mais guerras e rumores de guerras, para que Jesus possa voltar. Ele está esperando que seu povo alcance a vitória sobre o pecado, de tal modo que Ele possa confiar-lhes o céu. Podemos entender isso? Você acha que Deus está dependendo de guerras e rumores de guerras? Você acha que Deus depende de alguma coisa? Irmãos, nós esperamos o Senhor, mas mais do que nós, Deus espera por nós. E nós encontramos este texto, ou a base para esta afirmação, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quem está esperando quem? Nós pelo Senhor ou o Senhor por nós? É por isso que o apóstolo Paulo apela: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos 13, verso 11. Pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, verso 18. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Hebreus 10, 37. O Espírito de profecia nos diz: o Senhor vem. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Que resposta, querido irmão, você dará a Deus nesta manhã? O Senhor espera por você e espera por mim. Ele não quer que nós pereçamos, mas quer que todos nós cheguemos ao arrependimento e vivamos uma vida de comunhão, relacionamento e o cumprimento da sagrada missão. Deseja você nesta manhã renovar a sua entrega a Deus? Deseja você no início deste ano dizer: Senhor, eu preciso realmente ter uma nova vida, eu preciso experimentar mais da comunhão com Deus, preciso dedicar mais tempo ao estudo da palavra de Deus, preciso desenvolver uma vida de oração, preciso aprender a depender mais de Deus do que dos homens. Você deseja renovar o seu compromisso com Deus nesta manhã? Você deseja? Eu estou vendo aqui alguns colegas pastores, eu fico feliz porque você está aqui, colega. E em especial, alguns jubilados que estão aqui. Por quantos anos você tem pregado a volta de Jesus? Jesus ainda não veio. Enquanto Ele não vem, devemos continuar no cumprimento da sagrada missão. Devemos continuar desenvolvendo uma vida de comunhão, para que o mundo veja Cristo em nós. Vamos orar ao Senhor nesta manhã, consagrando a nossa vida, pedindo: Senhor, nós queremos ver o Senhor voltar neste ano, e no que depender de mim, eu vou fazer a minha parte, me submetendo a Deus, vivendo em comunhão com o Senhor, vivendo para a glória do Senhor, sendo fiel, sendo obediente, pela graça dEle, me relacionando devidamente, cumprindo aquilo que o Senhor espera de mim,
o cuidado com os meus semelhantes, aqueles que sofrem, aqueles que têm necessidades, e cumprindo a missão que o Senhor me confiou. Você deseja reconsagrar a sua vida a Deus nesta manhã? Vamos nos colocar em pé. E nós vamos cantar um hino. E após este hino, nós vamos orar. O hino 134 do Inário Adventista. Breve Jesus virá. Jesus vem, amém? Consagre sua vida a Deus. Irmão querido, você também que nos assiste pela internet, se você está longe do Senhor, retorne em tempo de graça, porque Ele vem muito breve para buscar você e levar você para o lar celestial. Você que está nos visitando, você que tem estudado a palavra de Deus, quem sabe frequentado um pequeno grupo, o Espírito de Deus tem falado ao seu coração, você sabe que Jesus vai voltar. Não fique apenas flertando com a palavra de Deus e com Jesus. Assuma o compromisso com Ele, entregue a sua vida ao Senhor. Talvez você esteja pela primeira vez nesta igreja, mas eu quero dizer novamente para você, Jesus vai voltar. Esta é a grande promessa que Ele nos fez. Esta promessa que nos move, que nos impulsiona. Você também precisa se preparar para o encontro com o Senhor. Entregue a sua vida nas mãos dEle e viva para Ele. Querido Deus, nosso Pai, louvamos o Teu santo nome, porque este mundo de pecado não é a nossa morada final. O Senhor prometeu retornar a este mundo para buscar os seus filhos, aqueles que querem viver contigo na eternidade. E nós não queremos, ó Deus, que a incredulidade, a murmuração, a rebeldia, o mundanismo, seja lá como o pecado tem se manifestado. Nós não queremos que isto nos impeça mais de entrarmos na Canaã celestial. Perdoa-nos por aquilo que temos falhado. Batiza-nos com Teu Espírito, transforma o nosso coração, ajuda-nos e ensina-nos a vivermos de acordo com a Tua santa palavra, com a Tua santa vontade. Dá-nos a cada dia a alegria da salvação, dá-nos viver na presença do Senhor, para que ao falarmos, ao agirmos,
aqueles que nos observam vejam em nós um reflexo do caráter de Cristo Jesus. Ajuda-nos em nossa preparação, Senhor, porque queremos nos preparar, seguir a Tua vontade, mediante a Tua graça e a ação do Espírito Santo, para sermos recebidos pelo Senhor em sua vinda. Não há nenhum mérito em nós sabemos disto, a salvação não é pelas obras, nós sabemos disto. Por isso suplicamos que a Tua graça continue a operar na nossa vida, nos preparando para o lar celestial. Derrama a Tua bênção sobre nós, os Teus filhos. Inspira-nos dia a dia a vivermos para a vinda de Jesus. Dá-nos a unção do Espírito para podermos cumprir a sagrada missão. E dá-nos a alegria de podermos ver Jesus voltar em nossos dias ainda, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção e agradecemos por Jesus. Amém.